Entendi. Ó, para quem está nos acompanhando aqui e não ouviu a pergunta da Leila, E que não sabe, nós temos uma plateia. a gente está com uma plateia aqui e a Leila, minha esposa, mãe do Caio, está fazendo a seguinte pergunta. Como também um pai não se frustrar com coisas que às vezes são sonhos pessoais, expectativas que ele depositou para os filhos e que na verdade não são nem a vontade de Deus para o filho, nem vontade do filho para a própria vida. Daí o pai fala assim, eu sonhava que meu filho fosse esse jogador de futebol e ele não é, né? E daí o cara fica depositando um monte de expectativa que é frustrada, mais porque ele sonhou errado, né? Então, beleza, vou chegar lá. Eu acredito que para dar essa resposta, eu preciso voltar ao fatídico dia lá do mensagem. Chile, né? Eu já contei isso em ministrações, já falei algumas vezes, mas isso para mim foi um marco, assim, porque assim, já vinha de um relacionamento onde o Caio foi gradativamente se afastando para fazer as coisas do jeito dele. Isso estava óbvio, estava evidente, ele começou a não ter vontade de vir na igreja, daí começou a ter vontade de sair com os amigos dele, começar a querer namorar, né? E a gente só observando a distância, né? O relacionamento, o círculo de amizade mudando, os ambientes que ele frequentava, eu e a Leila preocupado. Eu já não aceitava tanto uma correção. Não aceitava, né? Tudo que ia falar, ele bem resistente, e já estava grande. Eu tinha hora que eu entrava num conflito com a Leila. Eu falei, cara, se eu for bater nele... Né, eu lembro até uma vez que eu fui dar um tapa nele, ele segurou minha mão e falei, cara, não faz isso. Né? E ali, esse dia foi um dia marcante para mim, mexeu comigo, eu falei, cara, o que ele tá pensando, né? Eu fui para bater, ele segurou assim, eu falei, você vai medir força comigo? Né? Nossa, que doideira, né? Fico pensando como pai, assim. E na época ele nem treinava, né? Senão não ia segurar o tapa dele. Agora não tem mais como. O Kiko é crossfiteiro, viu, gente? Crossfiteiro. Agora, né, cara? Já não tem mais como. O Jefão olhou para mim com o olhinho brilhando. Não, assim, eu dei uma olhada nos bíceps, né? Mas volta lá, e daí? Mas eu sou um cara muito... A Leila convive comigo há 25 anos, sabe? Mas eu sou muito emotivo nisso, né? E o aspecto de paternidade, para mim, é algo muito forte. Então, começou a se produzir algo em mim muito angustiante, né? Pelo amor que eu tenho pelos meus filhos e por entender em Deus o que Deus tinha para a vida deles. Eu nunca depositei, como a Leila colocou, um sonho meu pessoal. Não é assim, quero que o Caio seja pastor, quero que o Caio seja alguém do louvor. Eu nunca idealizei. Eu sempre, desde que ele nasceu, procurei ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Até da profissão, né, que eu amo, sou engenheiro, eu nunca apontei porque Deus já me falava que ele ia para a área jurídica. Teve uma época até que eu falei que eu queria ser engenheiro, você falou, acho que não é muito por aí. Então, dentro do aspecto da destino, eu sempre fui posicionando ele naquilo que Deus tinha, não nos meus sonhos. Mas, de fato, quando começou a chegar essa fase dele fazer algumas escolhas que daí não eram frustrações minhas, né, respondendo a pergunta da Leila, eu estava vendo que ele estava saindo daquilo que é a vontade de Deus para a própria vida dele, caminhando num caminho perigoso e que você sabe que é um caminho de morte e você está vendo o seu filho ali e você não consegue evitar porque ele não quer te ouvir. Cara, era muito frustrante, porque o que você se pergunta é, cara, o que eu estou errando? Né? Será que eu falhei no quê? Se na nossa casa tem coerência, se na nossa casa tem amor, se ele foi... E aquilo me frustrava muito mesmo, né? Eu falei assim... E tinham coisas que às vezes eu conversava com o apóstolo Hélio e ele falava assim, olha, a vida com Deus, você tem questionamentos que você não vai ter resposta no momento, você tem que seguir. Quando você olhar para trás, você vai conseguir responder situações de Você hoje. aprendeu muito com esse processo. Foi. Aprendi muito a ter que esperar em Deus, porque para mim, isso não foi um processo muito pensado nisso. Deus falou assim, seu pai tem que aprender isso. Eu falei, então tá bom. Você era um instrumento de Deus esse tempo todo, né, Caio? Foi muito difícil. Então Foi um esforço. Você foi preciso ouvir a Deus, tá bom. Esse cara é muito... Tá só bom, para dar uma Deus, quebrada. vou fazer isso. Só pra dar uma quebrada. Eu tava quase chorando aqui, cara. Ai, meu Deus. Desculpa, pode continuar.
Não, mas daí, então eu já estava nesse contexto, né? Porque às vezes eu conto a história lá do Chile, mas já tinha todo um contexto rolando. Esse ambiente hostil que o Caio fala, né? Que é criado. Já tinha mais de ano, coisa de 2 anos que o negócio já não estava legal. Daí eu fui para o Chile ministrar numa conferência. Tava sozinho, né, nessa conferência? Eu e o Vitor Avilés. Tá, mas mais ninguém daqui, assim, não, amigo, daqui, né? Não, tava eu e o Vitor lá, e eu me lembro que eu entrei no meu quarto e a gente estava num apartamento que eles alugaram pra gente ficar lá, foram 3 dias. Eu tinha um quarto, ele tinha outro quarto, eu entrei no meu quarto e comecei a dar uma pesquisada na palavra que eu ia ministrar à noite. E estava ligado na internet, mexendo no iPad, eu olhei o Instagram mostrando que o Caio tinha postado coisa no Stories, eu olhei, era uma foto ele indo jogar bola com uns carinhas que eu não gostava. Daí eu mandei uma mensagem para ele na hora, no WhatsApp, falei, cara, que você tá indo jogar bola com esses caras? Daí ele me respondeu assim, eu sei o que eu faço. E você não mandou nem assim, você mandou com mais cuidado, você falou assim, tá tudo bem aí, tô vendo você tá indo jogar bola, não sei o quê. Daí eu já dei uma cortada que eu já tinha entendido. Já tinha visto que ele já tava seguindo. Eu mandei... Você teve muito cuidado desde o começo. Bom, bem lembrado, eu não chegava dando no meio, eu ia cheio de dedo, porque eu tava vendo que ele tava muito... reativo, então falei, cara, como que você tá aí? Tudo bem? Falei, cara, super de boa. Essa questão de você sempre ter o filho perto, né? A sua atitude, que é algo que eu sempre oriento ao pai. A sua atitude como paternidade, né? Dependendo da situação, desse conflito, desse ambiente hostil, você em nenhum momento falou, cara, mas não é isso que Deus tem. Não, você trazia ele para perto. Tentava. Tentava, não, sim, tentava. Então daí a abordagem, como ele lembrou, foi, eu falei com bastante cuidado, mas ele já me respondeu dando no meio. Daí quando ele respondeu assim, cara, putz, aquele dia lá eu fiquei mal, cara. Eu mandei uma mensagem pra Leila na hora. Falei assim, cara, olha o jeito que o cara... Printei a tela, falei, olha o jeito que ele respondeu pra mim. Eu, assim, por dentro você ficou... Daí e a Leila sempre assim, não, amor, não... Ele tá correndo. Eu falei, o que tá correndo? Eu não sei o que lá. Eu falei assim, quando eu chegar aí, a gente vai ver. Eu vou conversar com ele. Ele não pode... Eu jamais falaria... E é sempre algo que eu trazia, que era a minha relação com o meu pai. Eu jamais abri minha boca para desrespeitar meu pai, eu achava um absurdo. Então eu fiquei muito triste, fui pregar, só Deus sabe como aquela noite. Daí no dia de manhã, era domingo, no dia seguinte eu ia vir embora, e quem chega para me pegar lá no apartamento era o filho do pastor. Eu falei, por que você veio? Ele falou assim, ô apóstolo, o meu pai, eu pedi para o meu pai que eu queria ter um tempo com você, porque eu já tinha ido ministrar nessa mesma igreja 15 anos atrás. E o carinha que na época estava com 15 anos, agora estava com 30. Já era casado, tinha 2 filhinhas e tal. E ele pediu para mim... E ele se identificava comigo desde aquela época de moleque lá. E daí ele entrou no carro. Eu falei, não, beleza, seu pai falou para você vir, vamos aí. E ele falou, queria me aconselhar com você, porque agora eu sou pai, eu tenho 2 menininhas. Sabe quando você estava pregando aquela menininha que ficava correndo lá na frente, que nem um furacão? Eu falei assim, então ela é minha filha. Ela joga futebol, ela corre que nem... Né, mas briga com os outros meninos na escola dominical, responde para o meu pai, que é o pastor da igreja. A menininha é um terror. E eu estava muito frustrado como pai, porque... A minha esposa, você não conheceu ela direito, apóstolo, a gente não teve tempo, mas a minha esposa é um doce, uma mulher super sensível, boazinha, feminina, delicada. E quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida de uma menina, eu fiquei idealizando que a minha filha seria igual à minha esposa. E o que o Senhor falou comigo? Né? Que, na verdade, a minha filha não tem problema nenhum. Ela é exatamente do jeito que ele sonhou. Mas a minha frustração estava porque eu concebi na minha cabeça, e quando ele começou a falar isso, Deus já começou a desenhar a minha relação com o Caio. Né? O quanto eu projetava, o jeito que eu fui como filho, e o jeito que eu queria que ele fosse, as reações que eu tinha e as reações que eu queria que ele tivesse, os erros que eu cometi, que eu não queria que ele cometesse. E ele foi falando aquilo lá, eu falei, caramba, Deus mandou esse menino aqui para eu aconselhar, comigo, mas ele tá falando comigo. Eu tava quase chorando no carro. Ele falou assim... O que você acha disso? O que você acha disso? Eu falei, cara, é Deus.
Você ouviu a Deus, é isso mesmo, valeu, tchau, entrei no avião. Obrigado pelo aquilo que você fez. O cara falou, mas ele não me respondeu. Né? Cara, daí eu fui naquele voo do Chile pro Brasil, eu não vi a hora de chegar em casa. Né? Porque eu tinha entendido, né? Eu tinha entendido. E uma palavra que o Senhor me deu no voo foi: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor falou assim para mim: trate de amar, o Caio está na minha mão. Eu vou fazer. Né? Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou cuidar, eu vou abrir os olhos dele. E daí eu cheguei em casa, né? E como eu tinha prometido para ele, foi quando eu chegar a gente vai conversar. Esperando uma dura já. E ele sempre sabe quando a gente vai ter uma conversa mais firme, eu vou lá no meu escritório, fecha a porta, é eu e ele, né? De homem para homem. Daí eu entrei no escritório, eu lembro como se fosse hoje. Eu pus uma bermuda, tava sem camisa, ele também de bermuda, sem camisa. Entrou no escritório. Eu tô falando o sem camisa, a Bruna folgada que tá me zoando. Porque tem um motivo disso. Daí a gente entrou no quarto, fechei a porta, e daí ele ficou imaginando que eu ia dar uma dura, e eu contei toda aquela história que tinha acontecido. E eu falei, cara, eu queria te pedir perdão do jeito que eu falei com você, com relação aos teus amigos, porque de fato você cresceu, você é um homem, você tem condições de saber, né, quem é boa companhia ou não é. Você sabe. Eu já te ensinei. E eu sei que Deus vai falar com você. E se você decidiu fazer coisas diferentes, tem coisas que eu não posso impedir, né? Mas tem coisas como pai eu vou falar não. Mas o que eu quero que você saiba é que eu te amo, né? Do jeito que você é, porque para a área que Deus te concebeu, o direito, ele precisa ser uma pessoa que questione, que pergunte, né? E muitas vezes eu tinha aquilo como uma afronta e não é. É natural da personalidade dele, de alguém que o meu pai falava uma coisa para mim, eu falava assim, tá bom. Eu falo alguma coisa para ele, ele fala, pai, mas ele tem que argumentar. Mas não é num sentido de afronta. Uhum. E quando eu falei isso para ele, ele começou a chorar, né? Daí ele deitou a cabeça no meu peito, eu abracei ele assim, fazia tempo que a gente não se abraçava daquele jeito. E daí nós dois choramos, ele falou, não, eu também amo você. E daquele dia teve uma... Eu não sei nem explicar o que aconteceu nesse dia, porque pra mim, tudo que eu tava fazendo não era uma coisa que eu tava achando que eu tava certo. Eu sabia que era errado. Vivia a vida inteira na igreja, como você falou, você tinha me ensinado. E eu não sei explicar o que virou aquele dia que eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu sabia que era errado. Porque antes eu fazia, acho que estou falando mais de microfone. Antes eu fazia sabendo que era errado, mas era uma coisa que eu queria fazer. Depois daquele dia não foi uma coisa que, assim, você me corrigiu de um jeito que eu entendi. Eu só não sei explicar, entendeu? Espírito, né? É o Senhor. Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo, porque uma das coisas que acontecia na minha vida, quando eu estava fazendo faculdade fora tal, eu nunca usei droga na minha vida, né? E morava em república com caras que fumavam, que cheiravam, fazia de tudo. E o que passava na minha cabeça? Eu falei assim, cara, eu não posso desonrar meu pai. Uhum. Isso era uma mentalidade que eu carregava, não era nem crente. Estava longe de ser crente naquela época. Mas muitas coisas eu não fazia, e eu sei que de alguma maneira, no espírito, naquela conversa, aquele dia com o Caio, isso foi impartido sobre ele. De alguma maneira, num sentido de que assim, ele sabia que as coisas que ele poderia fazer errado, mas ele falou assim, cara, eu não posso mais fazer isso. Não foi uma coisa assim, não foi uma conversa que eu falei isso, mas é algo que eu vivi, que impartiu. Porque quando você tem uma conexão de paternidade, pai e filho, existe o que a gente chama no espírito de impartição, é transferido do teu espírito para o outro. É por isso que a Bíblia fala no Novo Pacto que não necessitarão ensinar mais uns aos outros, mas a minha lei vai estar gravada nos seus corações. O que é isso? Você transfere, e quando você transfere, é como se houvesse uma ativação no espírito. Aquilo que já está, o Espírito Santo habitava nele, habita nele, não abandonou ele naquele momento, mas naquele momento que ele se reaproxima, que há uma reconciliação de um filho e um pai, isso é ativado. Volta a fluir um canal, né, de honra, e eu acho que aquilo foi o que Deus produziu dentro dele, que de fato dali... Mas respondendo, né, a tua pergunta, foi uma das experiências mais fortes para mim, assim,
que é o que hoje também muitos pastores lidam, porque cada pastor que cuida de fato com amor de pessoas, quando uma pessoa sai e deseja fazer do seu jeito, esse pastor, eu aconselho pastores todo dia. Hoje eu estava falando com um pastor que falou assim, cara, um líder que caminhou comigo um montão de tempo saindo fora, eu sei que para cada pastor dói, cara. Dói porque para você que é pai e cuida de alguém como filho e vê a pessoa... então, para mim, foi uma experiência muito forte passar isso com o Caio, mas ao mesmo tempo, como ele fez tudo intencionalmente, como ele está falando, dirigido pelo Espírito Santo para me ensinar, me ensinou muita coisa. Queria agradecer publicamente a lição, foi muito boa os ensinamentos. Hoje você revelou isso. Eu estava guardando para um momento Entendi. especial. O Rafinha fez uma pergunta